Jon Jones impõe condições para enfrentar novos desafios no UFC. E aí, fã de MMA, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. O campeão dos pesos pesados do UFC, Jon Jones, não descarta completamente um possível confronto com Tom Aspinall antes de pendurar as luvas. Porém ele reitera que antes disso, pretende enfrentar Miocic, e vale lembrar que há muitas especulações entre Tom Aspinall e o brasileiro Alex Poatan. Jones conquistou o título peso pesado do UFC ao derrotar Cyril Gane por finalização no primeiro round no UFC 285 do ano passado. Ele estava agendado para enfrentar Stipe Miocic no UFC 295 em novembro passado, mas sofreu uma lesão no músculo peitoral e se retirou do evento. O UFC então marcou uma luta pelo título interino da categoria entre Tom Aspinall e Sergey Pavlovich, na qual Aspinall obteve uma vitória por nocaute impressionante. Apesar da vitória do título interino, não está claro se Aspinall enfrentará o vencedor de Jones vs Miocic em seguida ou defenderá o cinturão interino. Jon Jones e Tom Aspinall trocaram mensagens nas redes sociais sobre a imagem do título peso pesado, e a recente relutância de Jones em enfrentar o britânico em ascensão. Embora tenha minimizado uma possível luta contra Aspinall nos últimos meses, Jones esclareceu sua posição sobre um futuro confronto com o campeão interino. Em uma entrevista recente ao Submission Radio, Jones indicou que a luta contra Aspinall ainda pode se concretizar após o planejado embate com Miocic. Vou realmente me basear se continuo lutando dependendo da forma como eu me sair contra o Miocic, como me recupero dessa lesão, disse Jones. Posso superar o Miocic facilmente ou pode ser uma guerra absoluta. Sinto que preciso dar um passo de cada vez antes de ver o que faço a seguir, mas a luta com o Aspinall definitivamente não está descartada, por mais impressionante que ele seja, ainda não é importante o suficiente. Estou totalmente revitalizado, reenergizado, não posso simplesmente desistir, então as coisas estão indo em uma direção muito positiva para minha carreira continuar. Jones deu a entender a possibilidade de aposentadoria com uma vitória sobre Miocic ainda este ano. Até o momento, a luta contra Miocic ainda não foi marcada, embora se especule que ocorra neste ano. Aspinall venceu suas últimas duas lutas desde machucar a perna contra Curtis Blaydes em 2022. Fora a derrota por interrupção devido à lesão para Blaydes, Aspinall está invicto em sua passagem pelo UFC. Alex Poatan, campeão dos meio-pesados, vem de vitória sobre Jiří Procházka e Jan Blachowicz. Jones vs Aspinall é uma luta que muitos fãs do UFC querem ver antes do fim da carreira do americano, e parece que a porta não está completamente fechada para o confronto, mas será que esse Poatan, porventura, vencer Aspinall em um possível confronto, não pode ser o brasileiro o grande rival de Jon Jones? E para além disso, Jon Jones também relatou ter sido convidado para encabeçar o UFC 300. No meio da expectativa sobre quem Dana White escolherá para a luta principal do UFC 300, Jon Jones revela que foi considerado como uma opção, porém afirmou que não estaria em condições de lutar a tempo. Jones compartilhou: recebi uma ligação de Hunter Campbell, responsável pelo agendamento de lutas. Ele disse: Jon, sei que só restam 9 semanas para o UFC 300, mas se houver alguma chance de você se sentir bem para isso, seria uma incrível novidade para a comunidade de MMA ver você voltando e encabeçando um dos maiores eventos na história. Apesar de sentir-me honrado pela oportunidade, respondi que achava que não estaria pronto. Jon Jones aguarda ansiosamente realizar sua primeira defesa de título contra o croata em breve. Ele também não exclui a possibilidade de se aposentar caso tenha um desempenho bem avaliado em um eventual retorno. Próxima notícia. Rodolfo Vieira, considerado o favorito nas apostas para o UFC Las Vegas 86, conquistou mais uma vitória ao utilizar sua técnica principal, não dando oportunidade ao adversário de se destacar. Com uma estratégia sólida, o caçador de faixas pretas finalizou Armen Petrosyan em poucos minutos, estabelecendo um recorde inédito na organização. Nas redes sociais, o lutador brasileiro celebrou suas conquistas. É impossível medir o tamanho da minha felicidade, sem Deus, eu não teria conseguido, somente Ele conhece tudo o que enfrentei ao longo de toda a minha jornada até chegar aqui e conquistar mais uma vitória, mais uma finalização, mais uma vez, enfrentando e superando meus medos e estabelecendo outro recorde na minha vida, tornei-me o maior finalizador de katagatame no maior evento do mundo, expressou Rodolfo em sua conta oficial do Instagram. Rodolfo Vieira, campeão mundial de jiu-jitsu, ingressou no UFC em 2019 e participou em 7 lutas, vencendo em 5 delas. Agora,
Como novo recordista em katagatames na organização, o carioca alcançou o pódio ao forçar o adversário armênio a desistir devido a uma finalização bem executada. Aos 34 anos, o brasileiro conquistou sua segunda vitória consecutiva no Ultimate, avançando ainda mais em direção ao top 15 dos médios. Até o momento, Rodolfo acumula um total de 10 vitórias e 2 derrotas em seu cartel. Outro lutador brasileiro, Gregory Robocop, continuou a brilhar na organização ao conquistar uma vitória por nocaute técnico sobre Brad Tavares no terceiro round. Depois de 2 rounds parelhos, o brasileiro partiu para o ataque no último round, desferindo golpes contundentes em Brad Tavares. Este ficou desorientado, resultando no árbitro anunciando o nocaute técnico. Assim, Gregory Robocop conquista sua segunda vitória consecutiva e a quarta em suas últimas 5 lutas. Também no evento, outros brasileiros também se deram bem, e faturaram uma boa grana. Os lutadores brasileiros Rodolfo Vieira e Carlos Prates foram destacados no card do UFC Las Vegas 86, e suas vitórias renderam a eles o prêmio de performance da noite. Como recompensa, cada um levará para casa $50 mil, aproximadamente R$250 mil. Rodolfo Vieira também conquistou o seu bônus. Próxima notícia. Na preparação para o UFC 298, muitas pessoas têm falado sobre os perigos que Ilia Topuria pode representar para o campeão peso-pena, Alexander Volkanovski. Essa empolgação é normal, considerando as atuações dominantes que Topuria teve dentro do octógono, além do campeão entrar na luta após uma derrota por nocaute no peso leve. A realidade é que não se pode ignorar o quão dominante Volkanovski tem sido nos 66 quilos. Apesar dos elogios e confiança que cercam o desafiante, Ilia Topuria, ele ainda não enfrentou alguém do mesmo nível do campeão, e é por isso que Volkanovski continua falando sobre eles estarem em diferentes níveis. O treinador principal de Volkanovski, Joe Lopes, também acredita que o desafiante terá um choque de realidade quando a porta do octógono se fechar em 17 de fevereiro. Devido à sua técnica e versatilidade, talvez não seja devidamente reconhecido quão impressionante é Volkanovski, que reina há muito tempo como o rei do peso-pena. Lopes disse em entrevista que Topuria pode se surpreender se tentar usar sua luta agarrada contra o campeão. Ele afirmou que as pessoas não percebem completamente a força de Volkanovski até treinarem com ele ou terem a infelicidade de enfrentá-lo. Vamos ver como Ilia Topuria se sente quando Volkanovski estiver na frente dele, e pior ainda quando ele colocar as mãos nele. Se Alexander o agarrá-lo, ele vai sentir a força e entender por que, antigamente, o chamavam de Hulk. Ele tem uma força incrível. E aí, fã de UFC, acha que John Jones irá parar após lutar com Miocic? Ou existe a possibilidade dele enfrentar Aspinall ou Poatan? Obrigado por assistir.